Oi, gente, meu nome é Valdo Rosa, médico cardiologista. A nossa dica de saúde de hoje é sobre as gorduras ruins. Você sabe que você pode estar consumindo junto com sua família a pior das gorduras aí em sua casa? Mas antes da gente falar sobre esse tema, eu quero te pedir para você compartilhar o vídeo, curtir, comentar, interagir, para que o Instagram entenda isso, como você tem interesse nesse conteúdo e esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. O nosso tema de hoje é sobre as gorduras trans hidrogenadas, a pior das gorduras, aquelas gorduras que não devem ser consumidas nunca. As gorduras boas, elas devem e precisam ser consumidas porque são fundamentais para a nossa saúde. Nós temos as gorduras que a gente pode chamar, entre aspas, de gorduras intermediárias. É aquelas que podem fazer bem para algumas pessoas e podem fazer mal para outras pessoas. E nós temos aquelas gorduras ruins, as gorduras péssimas, aquelas gorduras que aumentam a mortalidade cardiovascular e que faz mal para todo mundo e que deve sempre ser evitada, que são as gorduras trans hidrogenadas. E são sobre essas gorduras que nós vamos falar com você hoje. A gordura trans hidrogenada, elas surgiram no final da década de 50 do século passado, quando a indústria alimentícia começou a aplicar o processo de hidrogenação aos óleos vegetais. A gordura trans, ela tem uma importância muito grande para a indústria alimentícia, porque ela dá sabor aos alimentos, dá crocância também aos alimentos, ela tem uma boa durabilidade, ou seja, o uso dela nos alimentos permite que esses alimentos levem meses para ser consumidos e tem um baixo custo. Então é tudo que a indústria alimentícia precisava, algo que dê sabor, dá crocância, dá durabilidade e de baixo custo. A gordura trans hidrogenada, ela aumenta a mortalidade cardiovascular, ela provoca inflamação crônica subclínica, ela aumenta a resistência à insulina, ela aumenta a incidência de doenças neurodegenerativas, aumenta a mortalidade cardiovascular. Por isso que a gente deve evitar em todas as circunstâncias a ingestão, o uso da gordura trans hidrogenada. Tem alguns detalhes em relação a esse tipo de gordura que a gente precisa ter conhecimento como consumidor. Um detalhe importante é que nem sempre, na maioria das vezes, não vem no rótulo lá escrito aqui tem gordura trans hidrogenada, vem outros nomes. Pode vir como aqui tem gordura vegetal, gordura parcialmente hidrogenada, gordura hidrogenada, mas não vem o nomezinho, na maioria das vezes, gordura trans hidrogenada. Então fique atento, mesmo que não tenha o nome de gordura trans hidrogenada, mas com outros nomes no rótulo, gordura vegetal, parcialmente hidrogenada, hidrogenada significa a mesma coisa. Outro detalhe também é que a nossa legislação permite que até 0,2 gramas de gordura hidrogenada por porção, a indústria farmacêutica pode afirmar que não tem nada de gordura trans, ou seja, pode usar o termo zero trans. Então, cuidado que muito alimento que você está pegando aí e está dizendo zero trans, zero de gordura trans, na verdade não é zero de gordura trans. Tem menos de 0,2 gramas por porção, mas tem gordura trans. E se você ingere muitas porções, você está ingerindo uma grande quantidade de gordura trans. Mas você já deve estar curioso. Bom, a gente sabe que a gordura trans aumenta a morbimortalidade cardiovascular, ou seja, aumenta a quantidade de infarto, de AVC, de angina, aumenta as doenças inflamatórias, aumenta a resistência à insulina, piora o diabetes ou até ajuda na fisiopatologia do diabetes, nas doenças neurodegenerativas. Mas você deve estar curioso com a seguinte pergunta: bom, em que alimentos, né, eu encontro essas gorduras que a gente não deve consumir? Eu acho que esse é o motivo principal do nosso vídeo.
aqui que a gente está falando com vocês. O primeiro é onde a gente encontra mais gordura trans, são nos alimentos industrializados de maneira geral. Nos alimentos industrializados, aqueles alimentos com bom sabor, crocante, que tem uma duração longa, na maioria das vezes tem muita gordura trans. Que alimentos são esses na prática? Os biscoitos recheados, os bolos, as coberturas de bolos, os macarrão instantâneo, sorvetes, né? Então, uma boa parte dos alimentos industrializados que a gente consome, e aí a gente vê aquele cuidado de mães, de pais, com tanto cuidado com os filhos, e vai lá, pega aquela salgadinho, aquela batatinha frita lá de salgado, pensando que está dando o alimento mais sadio para o seu filho, tá? Fornecendo ali, entre aqueles produtos, a gordura trans que faz um mal enorme. Então, alimentos industrializados de maneira geral. Segundo, as margarinas, que é outro alimento também muito ruim, né, que deve ser evitado em todas as circunstâncias. E um terceiro alimento também muito importante, que faz parte da culinária da maioria das famílias brasileiras, são os óleos vegetais industrializados. Os óleos vegetais, na verdade, se eles não fossem hidrogenados e não fosse ao fogo para fritar ou cozinhar, seriam sadios. Mas eles que passaram pelo processo de hidrogenação e a gente leva ele ao fogo para fritar ou cozinhar, esse óleo se transforma na gordura trans. Então esse óleo que você usa em casa, óleo de soja, milho, arroz, que bota lá no tempero, que coloca na fritura, é gordura trans hidrogenada. É uma das piores gorduras que existe para o consumo humano e você deve evitar. Olha, esse tema, ele é muito interessante, tem muito mais coisas para ser discutidas, porque nós estamos falando de algo que é muito comum no nosso dia a dia. As pessoas ficam desesperadas quando vê alguém comendo um pedaço de carne gorda, mas quando vê lá comendo salgadinho, tomando sorvete, ou usando lá o óleo de soja para fazer uma fritura, não. Então nós vamos estar discutindo melhor esse assunto na nossa live dessa quinta-feira às 8 da noite. Participe!